Enquanto ainda estava com o anjo, ele me disse que 90% dos jovens estão nas mãos de Satanás. Isso me incomodou muito. O anjo me disse que o diabo destrói a juventude pelo vestuário. As más roupas que vemos são confeccionadas pelo diabo. Ele é o estilista que envia os modelos para seus adeptos, e eles por sua vez fazem-a aqui na terra. O anjo também me falou sobre a música. Ele disse que existem canções que adoram o diabo. Vocês notam que essas canções relatam situações em que vocês se encontram, e vocês dizem que vos servem de consolo, mas são declarações sobre suas vidas. Elas não reconfortam, mas amarram vocês nessas situações. O anjo também falou sobre bebidas alcoólicas, sobre linguagens e sinais. Disse que existem muitos sinais satânicos que as pessoas não devem reproduzir. Eu digo para vocês analisarem as canções que vocês escutam. Vocês entenderão o que estou dizendo. Existem muitas canções más, mas que vocês continuam cantando porque o vosso espírito já se encontra aprisionado pelo diabo. Jovens, tenham muito cuidado. O anjo me disse que o diabo não é ignorante. Ele sabe que os sucessores da obra são os jovens. Por isso mesmo ele combate os jovens porque também não gostam de ser ensinados, pois com um bom ensinamento, dificilmente você será enganado. É por isso que se pode notar que poucos jovens participam em cultos de jovens. O anjo me disse: Ireno, o diabo deu uma boa imagem ao mundo. O que os jovens veem é uma simples aparência. Vocês gostam de bares e hotéis? Saibam que são simples aparências. Nesses lugares existem demônios que seduzem vocês. Desse jeito você serve o mundo. E no momento em que você deve servir a Deus, você não consegue, porque já estás cansado. Ele disse: Ireno, o diabo sabe que existem bênçãos para os jovens, por isso combate eles, por isso tomou para si 90% dos jovens. Jovens, peço a vocês que acordem, saiamos desta má vida. Quando ele falou tudo isso me entristeci. O anjo disse que são os mesmos jovens que vão à igreja que continuam indo em bares e hotéis. Existem jovens morrendo. A morte é para todas as idades, mas são mais jovens que morrem quando um jovem deixa esta terra sem ter cumprido a sua missão. Saiba que se você não teve tempo de servir o Senhor antes da sua morte, não haverá recompensa para você. O caixão no tamanho de um jovem representa também a derrota, mesmo que você teve apenas 2, 3 ou 5 anos como jovem. O que você fez para o Senhor? O anjo me falou do terceiro caixão. Ele disse que não são os demônios que destroem os jovens, mas é o próprio Satanás que se encarrega de fazê-lo. O anjo me disse que existe uma bênção no casamento e que o diabo combate. Ele disse que o casamento é combatido antes de você entrar nele. E quando você já está nele, antes de você entrar no casamento, ele combate seu noivado se for cristão. Ele não gosta quando os jovens têm um noivado segundo as leis do Senhor. E quando você casa, ele segue combatendo o seu casamento. Você pode notar que sua esposa, que era obediente antes do casamento, de repente se rebela. E muitos criticam ela dizendo que ela está revelando seu verdadeiro caráter. Mas não se trata dela mesma. É o diabo que conseguiu corrompê-la. O marido pode tornar-se infiel, saindo com mulheres que nem chegam aos pés da esposa. Tudo isso é obra de Satanás. Quando você cai na cilada da infidelidade, você perde sua bênção e o diabo se alegra, porque conseguiu roubar suas bênçãos. O caixão de tamanho menor ilustra que existem muitos casamentos sem a bênção do Senhor. Então o anjo me levou para um outro lugar, e eu disse para ele que estava entendendo porque não consegui mover meus pés no céu. O anjo disse que o motivo era que na terra não aceitava a correção dos servos de Deus. E isso era a verdade, pois sempre que eles faziam isso eu sorria, mas era hipócrita, pois em meu coração tomava decisões. O anjo perguntou se eles eram meus amigos, pois o Senhor disse que não devemos tocar em seus ungidos. Quando falo de ungido, me refiro a homens que têm aliança com o Senhor. O anjo me falou sobre a linguagem. Ele disse que muitos não sabem se dirigir a seus pastores. Têm a facilidade de respondê-los friamente e de chocá-los facilmente. O anjo disse que não devemos brincar com os servos do Senhor, pois o Senhor chamou muitos servos, mas muitos não suportaram. Ele disse que existe o deserto do ministério.
É um caminho que o Senhor fez seus servos percorrer, mas que muitos não suportaram e estenderam suas mãos para Satanás e ele os socorreu. São poucos os que permaneceram aos pés do Senhor, e o Senhor não gosta que brinquemos com eles. Quando você toca neles, toca no Senhor, e terás problemas. O anjo ainda me disse que sempre que eu arrazoava em meu coração dizendo que já não faria a obra, eu atraía maldição para mim. Pois a palavra diz que maldito é quem faz a obra do Senhor com negligência. O anjo disse que sempre que você murmura contra o servo do Senhor, ainda que ele não veja ou não ouça você, seu Deus está ouvindo, e você será amaldiçoado. Muitos são amaldiçoados por esta razão. Ele disse: Quando você voltar para a terra, diga para esses cristãos procurarem seus pastores para que orem por eles para que sejam perdoados. Estou me referindo a pessoas que murmuram voluntariamente contra seus pastores. Tenham cuidado em murmurar contra homens que têm aliança com o Senhor. O anjo me mostrou 2 casas. A primeira não tinha lâmpadas, mas dela emanava muita luz. Não tinha azulejos, mas era muito bonita. Porém, a segunda nem dava para entrar nela. O anjo me disse que existem pessoas que saem voluntariamente da boa casa para as más casas. Então eu disse: o que estou vendo? O anjo me disse: não são casas, são 2 tipos de igrejas que vou explicar para você. O anjo disse: a primeira igreja é aquela em que o pastor anda no temor do Senhor e tem aliança com ele. A luz que você está vendo é a presença de Deus. A segunda casa é a igreja em que o pastor não anda com Deus. É o diabo quem domina nela. A maioria das igrejas no mundo de vocês o Senhor não se encontra nelas. Muitas dessas igrejas são enormes e vocês cobiçam elas, mas o Senhor não está nelas. Então eu perguntei ao anjo se o Senhor não estava em nenhuma igreja. O anjo disse que o Senhor está apenas numa minoria de igrejas. Muitos pastores já foram abandonados pelo Senhor. Então eu perguntei ao anjo como reconhecer um pastor ou uma igreja que já foram abandonados pelo Senhor. O anjo disse: o pastor que já foi abandonado é identificado pelo seu caráter e sua caminhada. Ele pode guardar o seu caráter e sua caminhada, mas em um certo momento o Senhor fará com que vocês conheçam suas obras. Mas quando isso acontece, vocês não devem defendê-los, porque muitos se tornaram fanáticos de pastores. O anjo disse: o pastor pode ocultar seu comportamento, mas chegará um momento em que o Senhor vai expor suas obras e vocês saberão que o Senhor não está mais com ele. Quanto às igrejas, existem apenas 4 mensagens. A primeira mensagem de uma boa igreja é a mensagem do arrependimento. A segunda mensagem é aquela que fala sobre Jesus e leva você a recebê-lo como Senhor e Salvador. E se a igreja não quer isso ou se ela não leva as pessoas a aceitarem a Jesus como seu Senhor, não vão nessas igrejas, pois sem isso as pessoas não irão ao céu. A terceira mensagem é a mensagem da santificação e do arrependimento sincero. E a quarta mensagem é a mensagem da vigilância, porque vocês não sabem quando o mestre da casa voltará. O anjo disse que a quarta mensagem engloba muitas coisas. Ele disse: existe algo na terra que vocês chamam de mensagem, a bênção. O anjo disse que a bênção não é uma mensagem. À direita e à esquerda se fala da bênção. O anjo se referiu ao livro de Mateus 6, versículo 23. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas outras coisas vos serão acrescentadas. O anjo disse que o que é acrescentado é a bênção. A bênção é simplesmente uma recompensa para quem tem o Senhor, mas o que importa buscar é o reino dos céus e sua justiça. O anjo disse que as pessoas devem ser instruídas sobre como aceder às bênçãos, mas não fazer deste tema a mensagem. As pessoas devem aprender como entrar no céu, ou como ser arrebatado, se você morrer neste momento para ir ao encontro do Senhor. Eu disse ao anjo: você disse o certo, mas esse tipo de mensagem não é o que se prega na terra. Muitos pastores escondem essa mensagem. Então o anjo me falou sobre os 2 tipos de igrejas. Ele disse que existem 2 formas de igrejas. A primeira é a igreja satânica. Uma igreja satânica não é somente aquela em que o pastor assinou um pacto com Satanás. Quando um pastor vive no pecado, o diabo possui este pastor, e a igreja se torna satânica. Quanto à forma das igrejas, não se pode ver com os olhos físicos, a não ser que vocês orem para que o Senhor abra seus olhos. A primeira forma são caixões. Nos dias de hoje, muitos se limitam nas construções, dizendo que são novas construções.
O anjo disse que as construções devem ser observadas de cima para baixo. Existem igrejas com formas de caixão, e outras com formas de tumbas. Se vocês não virem nada, olhem para os enfeites, os adornos. Creio que vocês conhecem cemitérios. Peço a vocês que comparem as formas ou decorações das igrejas e as tumbas. Depois disso, o anjo me mostrou o que é uma igreja satânica. Uma igreja em que o pastor recorre ao diabo, ou o pastor vive no pecado e que já se encontra possuído. O diabo controla o exterior e o interior dessa igreja. Nesse tipo de igreja o demônio é quem controla tudo, e a mensagem pregada vem do diabo. Tomem muito cuidado, porque nesse caso o pastor não foi ter com o diabo, mas a sua vida de pecado deu acesso ao diabo para dirigir a igreja. E o pastor achará que Deus continua trabalhando com ele sem saber que o Senhor já o abandonou. Ele trabalha com o diabo devido à vida de pecado. A mensagem pregada será inspirada por Satanás. E esse tipo de igreja jamais te leva ao arrependimento e à consciência da sua vida de pecado. São mensagens que alegram o coração. Existe um demônio perto do pastor. No momento em que o pastor passa na frente para ministrar a palavra, este demônio dirige o que sai da boca do pastor. Durante a ministração da palavra, chegará um momento em que o pastor deve ceder o lugar ao demônio que dirige a igreja. Como o pastor passa por uma transformação, a cabeça do demônio substitui a cabeça do pastor, os seus braços saem, e quando o demônio tiver saído por completo pelo corpo do pastor, o pastor é tomado espiritualmente e colocado de lado. Enquanto isso acontece, os fiéis não veem nada. Quando isso acontece, os ensinamentos, as imposições de mãos, os milagres e tudo o que se passa naquele momento é dirigido por um demônio. Atenção a vocês que sempre que vão a uma igreja, dão suas cabeças a qualquer pastor, porque naquele momento já não é o pastor trabalhando, mas o demônio que continua com o seu show, porque o que é feito pelo demônio é apenas um show. Quando o demônio toca em você, tira o que é bom e coloca o errado. Nessa igreja, no intervalo entre dois crentes, há um demônio no meio que coloca as suas mãos no coração de quem está à sua direita e sua esquerda. Porque o demônio faz isso? Ele o faz para transmitir incredulidade a esses cristãos. Não é uma incredulidade em relação à palavra pregada naquela igreja, mas em relação à mensagem pregada em outras igrejas, mensagem de conversão e de tomada de consciência. E essas pessoas vivem dizendo que os outros pregam apenas condenação. Quando disserem para você, abandona o pecado, você dirá, vocês só condenam os outros. Você dirá isso, porque passará amando as mensagens que alegram o seu coração. Quando o demônio coloca suas mãos nesses corações, não é apenas para trazer incredulidade, mas para que com o tempo vocês se tornem ateus. Há também demônios que virão para colaborar com os demônios da sua família. Se você já tiver demônios que te perseguem, eles vêm nessas igrejas onde tem a facilidade de entrar e alcançar você. Nessas igrejas, se vocês virem muita gente, saibam que não são apenas humanos nesse lugar, mas uma mistura de humanos e demônios, mas que vocês verão na forma humana. Eles vêm para auxiliarem a obra de seus amigos demônios. Nessas igrejas, os pastores que estão conscientes da aliança com os demônios sacrificam as almas. Mas como se trata de uma igreja numerosa, ninguém nota nada. Eles sacrificam as almas para pagarem o preço da glória que buscam. Pois eles querem se vestir, ter casas, carros, viagens, e o preço a pagar são as vossas almas que devem ser vendidas. Para o pastor inconsciente, também existem sacrifícios de almas, mas ele não sabe, pois acha que continua nos caminhos do Senhor. As sortes são lançadas contra os crentes da igreja, enfermidades estranhas, demônios fazendo tudo o que desejam nessas igrejas. Quanto à igreja do Senhor, quando um pastor teme a Deus, os anjos se instalam naquela igreja, tanto dentro como fora, por causa da aliança desse pastor com o Senhor. É recomendado aos pastores que guardem suas alianças com o Senhor, e que não procurem manchar suas alianças, porque quando os anjos se instalam numa igreja, eles só saem quando o pastor peca e permanece no pecado. Aí o Senhor remove a sua proteção. No exterior os anjos rodeiam a igreja formando uma muralha,
Também existem anjos que se encontram na frente com limites bem determinados. Para além desses anjos, na entrada da igreja existem 2 anjos formando 2 colunas. Estou me referindo a igrejas em que o pastor teme o Senhor. Nessas igrejas a presença do Senhor é permanente, e existe um combate permanente, mesmo que o culto acabe e que todos vão para suas casas. O combate é permanente entre os anjos e os demônios. Por quê? Porque os demônios fazem de tudo para entrarem nessas igrejas, a fim de destruírem a vida espiritual do pastor. Como não conseguem, eles se voltam para os fiéis. Quais são os fiéis que eles olham? Aqueles que não desligam seus celulares antes de entrarem na igreja. Aqueles fiéis que saem para fora da igreja durante o culto para atenderem suas chamadas. Aqueles que ficam fora da igreja durante o culto sem fazer nada. Você está na igreja, e durante o culto você vai para fora. Você não sabe quais são os limites dos anjos. Quando você sai dos limites de proteção dos anjos, os demônios se aproximam de você e tocam apenas em você. E quando tocam em você, eles removem a mensagem que você escutou, a bênção que você recebeu. Quando você volta para dentro, você volta sem a bênção. Você começa olhando para a hora, tornando-se impaciente. Essa impaciência vem dos demônios. Tudo que for feito ali já não vai interessar a você. E você já não se beneficia do que se passa durante o culto, porque você regressou vazio, pois tudo o que você tinha foi removido. Outras pessoas, quando regressam de fora, começam a reclamar. Eles fizeram isso apenas para removerem a bênção que você tinha. Outros, quando regressam com o espírito de morte. Mas como o pastor teme o Senhor, o espírito de morte não vai se manifestar. Mas assim que você sair da igreja você pode passar por acidentes, massacres. Os homens podem dizer: como é que o Senhor não protegeu a pessoa que foi à igreja permitindo tudo isso em sua vida? Vocês não sabem que a pessoa não obedeceu ao Senhor. Quando você entra na igreja, você deve permanecer até o fim. As pessoas que são protegidas pelos anjos são aquelas que tiveram de sair durante o culto em busca de alguém para trazer para a igreja, ou para buscar algo para o interesse da igreja. Essas pessoas são protegidas, porque estão a serviço da obra do Senhor. Mas se você sair por você mesmo, você não será protegido. Os 2 anjos que se encontram na frente servem para acompanhar cada cristão para casa após o culto, mas para que te levem de volta para casa, você deve obedecer 2 condições. A primeira condição é você ser um verdadeiro cristão. A tua vida deve estar em acordo com o Senhor. A segunda condição é que você deve aguardar até o fim do culto e não sair antes nem chegar atrasado no culto. Quando chega o fim do culto, no momento em que o pastor estiver fazendo a oração para o encerramento do culto, ele faz o apelo aos outros anjos de fora espiritualmente. E quando esses anjos se aproximam da porta, eles tomam as palavras que o pastor estiver pronunciando, e se transforma numa recomendação aos anjos para levarem cada cristão de volta para casa. Mas para isso você deverá ter obedecido às 2 condições. Se você não reunir as 2 condições, você voltará para casa sem nenhuma proteção dos anjos. Quando você estiver saindo, o teu anjo dirá que você não o encarregou a fazer o seu trabalho. Ele dirá: estou aqui. E toda pessoa que você trouxer à igreja se beneficia dessa proteção. Ainda que seja um simples bebê, os anjos regressam apenas quando você tiver chegado em casa em segurança. Se por exemplo o culto terminar muito tarde, e você tiver de regressar para casa às 2 da manhã, saiba que os anjos estarão acompanhando você. Durante o culto, os anjos que se encontram dentro da igreja acompanham vocês durante o louvor e adoração. Eles ficam flutuando no ar. Além desses anjos, também existem anjos fazendo serviço de protocolo durante o culto. Outros anjos ainda acordam os que dormem durante o culto, porque existem pessoas dormindo durante o culto, e essas pessoas sentem como se alguém estivesse tocando nelas e acordam. Os anjos trabalham com os moderadores, dando-lhes o programa do culto enquanto o pastor estiver pregando, porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
quando o pastor ensina a mensagem do Senhor, o que se passa, quando o pastor tiver de dizer algo e se esquecer, pois é humano, o anjo virá rapidamente antes do fim para relembrá-lo dizendo: Você tinha de dizer isso e aquilo, e você se esqueceu. Então a pessoa se lembra do que tinha de dar para completar a mensagem que o Senhor lhe entregou. Quanto ao moderador, o anjo pode lembrá-lo de alguma coisa que devia passar no culto. Eles podem usar os protocolos e todas as pessoas que estiverem trabalhando no culto. Pelo amor do Senhor, pedirei aos irmãos que trabalham durante o culto de serem espiritualmente sensíveis a fim de receberem a mensagem dos anjos, pois isso é possível durante o culto. Quando você tiver algo a comunicar ao moderador durante o culto, não pense que isso vem de você, mas é o Senhor relembrando vocês. Além desses anjos, em frente ao púlpito também existem anjos que estão ali para receberem algo da parte do pastor e transmiti-lo aos fiéis, porque quando o pastor passa na frente, o seu corpo é perfurado em várias partes, e quando começa com a ministração, luzes sairão do seu corpo. Essas luzes são a palavra de Deus. Enquanto ele prega, os anjos estarão observando os cristãos. Assim que alguém manifestar alegria ao receber aquela mensagem, então um dos anjos virá até o pastor, tomará a luz saindo numa das partes do corpo do pastor, e vai derramá-la sobre esse crente. Assim que ele fizer isso, ele dirá à pessoa: Que isso se cumpra na tua vida tal como você recebeu esta mensagem. Que você viva o cumprimento da palavra. Isso acontece com as pessoas que semeiam, que dizem amém, ou que se levantam manifestando sua alegria pela mensagem. Esses anjos são rápidos e trabalham apenas no momento da pregação. Logo que a mensagem termina, os orifícios de luzes no corpo do pastor se fecham. Além desses anjos, também existem anjos guardando a igreja quando todos voltam para casa. É desse jeito que o Senhor protege e guarda a igreja que teme o Senhor, em que os servos de Deus andam em harmonia com o Senhor. Nessa igreja existem muitos anjos. O anjo me disse: Agora vamos ver como é que o cristão deixa a igreja e regressa para casa. Estávamos vendo os cristãos que pertencem a igrejas em que há o temor do Senhor, porque existem pessoas indo em igrejas de todo o seu coração, porém nessas igrejas não existe o temor do Senhor. Então vimos a primeira categoria desses cristãos que congregam em igrejas onde há o temor do Senhor. O cristão acorda cedo, mas fica fazendo outras coisas, assistindo televisão e deixando o tempo do culto passar. Se o culto termina às 11 horas da manhã, ele resolve apenas ir às 10 horas e 30 minutos, e cultua apenas por 30 minutos. O anjo disse: Esses cristãos têm olhos, mas não veem. Não percebem que Deus está nesse lugar, que o seu pastor teme a Deus. Então vimos a segunda categoria de crente. Ele acordou, se preparou e saiu a caminho da igreja, mas durante o caminho ficou conversando e perdendo seu tempo, e somente mais tarde que se lembrou que devia ir para a igreja chegando atrasado. E quando chegou atrasado, o anjo lamentava dizendo que tem olhos mas não veem. Então vimos uma outra categoria de crente que acorda e se prepara a tempo, mas decide ir pegar seu amigo a fim de irem juntos para a igreja. No entanto, esse amigo tem o hábito de chegar com atraso. Ele fica aguardando seu amigo e ambos acabam chegando atrasados. Nesse caso também o anjo lamenta. Vimos ainda uma outra categoria de crente que ora e diz: Senhor, hoje tenho um trabalho muito importante para fazer. É um trabalho que me trará muito dinheiro. Hoje não poderei ir, mas prometo ir num outro dia. O anjo também lamenta, porque muitos que dão importância ao dinheiro, são os mesmos que estão em igrejas em que o pastor teme o Senhor, e onde há a presença de Deus. Vimos mais outra categoria de crente que diz: Se eu não for hoje, estarão me fazendo muitas perguntas. Principalmente o pastor que dirá que não me viu. Então deixa eu ir. O anjo disse: Esse tipo de pessoa que está apenas indo à igreja para que as pessoas não questionem, ela não se encontra com Deus. E jamais se encontrará porque está indo por causa dos homens e não por causa de Deus. Então permanecerá do mesmo jeito. Isso me entristeceu, porque muitos desses cristãos que agem desse modo, estão indo em igrejas onde há o temor do Senhor. Isso me entristeceu, e pedi ao anjo que me tirasse de lá, mas ele disse que ainda não havia terminado de me mostrar tudo, e que só me faria regressar depois que terminasse comigo.
Então o anjo me tomou para um outro lugar, em que vimos alguém olhando para o seu relógio. Logo que olhou disse: O tempo está correndo, já não há mais tempo. E correu espalhando dinheiro por onde passava, e muitos apanhavam o dinheiro, inclusive cristãos. Mas havia uma condição para apanhar o dinheiro. A condição era que mesmo que você esteja na igreja, se você considera que a igreja já não tem nada para dar a você, e você quer viver sua vida, então estás livre de apanhar o dinheiro. E quando você faz isso, automaticamente você substitui a Deus pelo dinheiro. Muitos apanhavam aquele dinheiro. E enquanto isso ele continuava dizendo: O tempo está correndo, que venham mais pessoas. Após o dinheiro, ele também fez surgir muitos carros lindos e muitos vinham buscar esses carros. Inclusive crentes que estavam em igrejas, e a condição para receber esses carros, era de considerar que os carros eram mais valiosos que Deus. Depois disso, também fez surgir inúmeros jogos de loteria, e muitos vinham e jogavam, alguns inclusive fugiam das igrejas apenas para jogar. Depois disto, ele pegou numa menina e um menino e os juntou para que tivessem relações sexuais. E quando isso aconteceu, mudou suas idades fazendo com que se tornassem adultos, e assim o fez com pessoas de várias faixas etárias. Quando vi tudo isso eu disse ao anjo: Olha o que esse homem está fazendo. O anjo disse: Não é um homem, é o diabo com as suas destruições e suas técnicas de distrações. Ele está correndo e olhando para o tempo. Tudo o que ele faz em função do tempo, mas vocês não sabem disso. Então o anjo fez apelo a Apocalipse capítulo 12 no seu verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O anjo disse: O diabo olha para o tempo porque sabe que tem pouco tempo, mas vocês não calculam o tempo. Por isso está fazendo de tudo para arrastar o homem para a destruição. O que você viu é o amor pelo dinheiro. As pessoas vão para a igreja mas não creem que Deus pode dar dinheiro para eles. Eles já não reconhecem que o ouro e a prata pertencem ao nosso Deus. O anjo disse ainda: Olha como o amor pelo dinheiro está levando as pessoas a fazerem muitas coisas. As pessoas abandonam suas igrejas, fogem de suas igrejas por causa do amor ao dinheiro. Eles não acreditam em Deus enquanto ele tem. O anjo disse: O carro é uma representação da boa vida que as pessoas querem levar, e perdem essa vida ao diabo sacrificando seus filhos, suas famílias, suas esposas. Eles não acreditam que Deus é capaz de dar boa vida para eles. O anjo também falou dos jogos de loteria dizendo que vem do diabo. Ele disse: O nosso Deus disse que o homem comerá do seu suor, mas o diabo dá tudo com facilidade para ele, dizendo ao homem que desobedece a Deus. Ele disse: A fornicação é o que você viu no final. Te digo que a fornicação é dirigida pelo diabo em pessoa e não por um demônio. E você viu como ele introduziu isso em várias idades. Diga às pessoas que tenham cuidado, porque o diabo faz tudo em função do tempo e está distraindo a muitos. O anjo disse: Venha ver a última coisa, porque você deve voltar para a terra. O anjo me levou para um outro lugar, e ouvimos o som da trombeta. O anjo disse: Vai haver o arrebatamento. Ele disse: Quando regressares para a terra, você não irá pregar, mas o Senhor está enviando você para testemunhar. Eu não oro pelas pessoas, simplesmente testemunho. Podemos nos sustentar em oração, mas a especialidade que o Senhor me concedeu na terra é o testemunho da mensagem que o Senhor deu para mim. O anjo disse: Você está voltando para a terra a fim de confirmar a mensagem pregada pelos servos de Deus. Como eu dizia, a trombeta soou, e houve o arrebatamento. Então presenciei o que irá se passar durante o arrebatamento. Fomos para uma igreja. Então vi que durante o arrebatamento apenas o pastor que pertencia à primeira categoria foi arrebatado. Todos os fiéis ficaram, bem como a família do pastor presente na igreja. Fomos para a segunda categoria de igreja. O pastor foi arrebatado com uma minoria dos fiéis. Na terceira categoria, o pastor e muitos fiéis que ouviam e obedeciam a palavra foram arrebatados. Fomos para a outra categoria. Houve o arrebatamento, e apenas uma minoria dos crentes foram arrebatados e o pastor ficou. Se tratava do tipo de igreja em que o pastor diz: Vocês devem fazer o que digo, mas a minha vida não é da conta de vocês. Nesse tipo de igreja muitos ficarão. Então fomos para outra igreja.
Durante o arrebatamento muitos crentes foram arrebatados, e o pastor e alguns crentes ficaram. Então nos limitamos nessas categorias, pois não havia uma igreja em que todos seriam arrebatados. O anjo disse: é por causa do resto que o Senhor disse que você deve inserir e apoiar a mensagem que os pastores pregam. Porque se o arrebatamento se fizer neste exato momento, existem pessoas que ficarão nas igrejas. Diga a eles que se arrependam. Isso me doeu. Então deixamos as igrejas e fomos para as casas. Há casas em que apenas as mães eram arrebatadas, noutras apenas os pais, noutras casas apenas os filhos, noutras casas a família toda, noutras casas apenas os pais, em certas casas apenas o pai e os filhos, e noutras apenas a mãe e os filhos, e noutras ainda todos ficaram. Deixamos as casas e fomos para as ruas. Vimos 2 pessoas andando e ambas serem arrebatadas, 2 pessoas andando e ambas ficarem, 2 pessoas andando e uma sendo arrebatada e a outra ficando. O anjo me disse: Irene, diga às pessoas que o arrebatamento é real. O Senhor Jesus está voltando. Diga a eles que se preparem. Somente aqueles que têm o Espírito Santo poderão ouvir o som da trombeta. A vida de pecado fará com que as pessoas não ouçam o som da trombeta. Diga às pessoas que o inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e os seus anjos caídos. Confirma essa mensagem, porque você veio ouvir para confirmar. Apenas aqueles que estão na terra e que não quiseram escutar é que entrarão no inferno. E porque não quiseram acreditar na mensagem que lhes foi pregada, por isso irão para o inferno. Diga a eles que um dia haverá o tribunal de Cristo, e todos passarão por ele. O anjo me deu 2 Coríntios 5 versículo 10. A palavra diz: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo segundo o que praticou, o bem ou o mal. O anjo disse ainda: Irene, haverá uma balança de fogo. Quando o anjo disse isso, vi cristãos. Alguns vestiam vestes que brilhavam mais que os outros. Estaremos todos com o Senhor, mas não estaremos todos no mesmo nível. E o nível é consoante a forma como você serviu ao Senhor e a maneira como você observou as leis do Senhor nesta terra. É a mesma coisa quanto ao brilho das vestes. As pérolas que serão postas nos nossos vestidos é consoante ao número de almas que você terá trazido para o Senhor. Se você evangelizar e trazer muitas almas para o Senhor, você construirá seu prédio no céu. E em seu vestido serão colocadas muitas pérolas. Vi cristãos em frente a uma balança, e a balança estava pegando fogo. Se você serviu ao Senhor, suas obras serão colocadas nessa balança de fogo, mas a balança não pode se mexer. Se ela não se mexer, significa que você receberá sua recompensa. Se a balança se mexer, todas as suas obras serão queimadas pelo fogo, e você não receberá recompensa. Quando suas obras são consumidas, significa que você serviu ao Senhor com murmúrios em seu coração. Você não o serviu por vontade própria, mas foi obrigado a fazê-lo sem nenhuma motivação. O anjo me disse que as obras de cada um passarão pela prova de fogo. Se suas obras forem consumidas, você ainda será salvo, mas não terá nenhuma recompensa. O anjo me disse: Irene, volta para a terra e diga às pessoas para se arrependerem, e que o Senhor Jesus está voltando. Irene, diga às pessoas que reparem suas vidas, que a morte não está longe delas. Diga-lhes que sirvam o Senhor corretamente, e diga-lhes que tenham cuidado no mundo, porque o diabo está por perto. Ele disse: volte agora para a terra. Então chegamos no hospital, e vi o meu corpo e os médicos em volta. Enquanto os médicos tocavam em meu corpo, o anjo não podia me voltar para o meu corpo. Quando eram por volta das 23 horas, os médicos pararam de tocar em meu corpo. Quando o anjo viu isso, me tomou e me lançou para dentro do meu corpo, e foi desse jeito que acordei, sendo o que sou hoje pela graça de Deus, e que a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando recebi essas mensagens eu não quis contá-las. A primeira mensagem recebi em 2005, e a segunda em 2013. Escondi a primeira mensagem durante 10 anos, e a segunda mensagem durante 2 anos. Eu não quis contar, mas estava perturbada a todo momento pelo Senhor, e ouvi o Senhor me repreendendo e dizendo: Irene, há almas que devem ser salvas através dessas mensagens. Mas eu não achava um jeito de transmitir essas mensagens. O Senhor me disse:
Há pessoas que devem ser salvas. Mesmo assim, eu não quis obedecer, até que um certo dia, enquanto eu lavava a louça, o Senhor disse que eu era Jonas. E aquilo me perturbou muito quando entendi a história de Jonas. O Senhor o havia enviado até Nínive, mas ele havia recusado a missão. Então eu dizia: Senhor, existem grandes homens de Deus que eles não querem escutar. Eu sendo tão jovem, será que vão me escutar? E o Senhor me dizia: Fala, o resto é o meu trabalho. Fala que o resto é meu trabalho. E glória a Deus, estou falando. E o resto é o trabalho do Senhor. Comecei contando para as pessoas. E que a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está sempre por trás da sua palavra para confirmar. Existe um ponto que eu gostaria de esclarecer com os irmãos. Se trata de quando o anjo me falou sobre o louvor e a adoração, dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O anjo me disse que na terra não sabemos adorar a Deus, e que no dia em que soubermos o adorar, haverá milagres se realizando por si mesmos. Você vem para a igreja com problemas e o coração abatido, e durante o louvor e a adoração, sem que o pastor te toque, você sente como se estivesse recebendo algo que você nunca recebeu. Você sente uma paz que você não tinha. O anjo disse: Quando vocês souberem como adorar a Deus, os pastores não terão a necessidade de impor suas mãos sobre vocês, mas vocês terão a solução dos seus problemas. Aos que me conhecem podem estar se perguntando como estou dizendo essas coisas. Vocês estiveram comigo, e viram como dei à luz dificilmente, e como lançaram pedras sobre mim. E vocês podem estar se questionando sobre o porquê de nunca ter falado sobre tudo isso. É porque tinha medo. Se estou relatando isso, é porque o Senhor me ordenou a fazê-lo. Não se surpreendam. Durante o tempo em que vocês me levaram em hospitais, eu estava sendo visitada pelo Senhor. Que Deus vos abençoe, e que a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.